Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 12 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Chuvas em São Paulo deixam 176 desabrigados. Solo impermeável é o grande vilão das chuvas. Governo descarta coronavírus em brasileiros repatriados. Governo diz que não tem nada a perder com a lista de Trump. Mortalidade infantil no Vale é a menor da história. Letícia Aguiar usa Bolsonaro como cabo eleitoral. Carnaval terá policiamento reforçado na RM Vale. Aparecida se prepara para a maior romaria do ano. Essas e mais notícias no Abre Aspas desta quarta-feira, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Bom dia, doutor Sebastião. E o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Um dia nublado pela frente. Dia nebuloso pela frente. Vamos às notícias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou o balanço após as chuvas que atingiram o estado. Ao menos 557 pessoas ficaram desalojadas e 176 estão desabrigadas. Os estragos foram maiores no Vale da Ribeira, na região metropolitana da capital paulista, Baixada Santista e Alto Tietê. Nos Emirados Árabes Unidos, o governador João Dória fez uma chamada pela internet com o governador em exercício Rodrigo Garcia e disse que é preciso focar nos que tiveram que sair de suas casas. Frente aos danos provocados pela chuva, Dória deve retornar a São Paulo nesta quinta-feira. O governador lamentou as perdas de vidas em Marília e Botucatu e determinou atendimento prioritário à população. As cidades de Botucatu, Laranjal Paulista, Pirapora de Bom Jesus e Itabuão da Serra decretaram situação de emergência. A cidade de Osasco registrou o maior volume de chuva dos últimos 7 anos e decretou estado de calamidade. Em pouco mais de 30 anos, a mancha urbana da cidade de São Paulo passou de 793,2 para 878,6 quilômetros quadrados. Crescimento de 11%. Isso representa 57% do território paulistano. Os dados são do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil. Rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que apontam para um fato diretamente relacionado ao problema que a capital enfrentou na segunda-feira. Enchentes que paralisam a vida urbana e travam a atividade econômica. De acordo com a classificação usada pela entidade, essa mancha é classificada como áreas urbanizadas com predomínio de superfícies não vegetadas, incluindo estradas, vias e construções. Ou seja, locais de menor ou nenhuma permeabilidade para a chuva penetrar no solo e atingir os lençóis freáticos. Os efeitos são conhecidos da população. Assoreamento dos cursos de água e transbordamento em época de chuva. Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei da gestão João Dória
de desestatização que extinguiu a Implasa, a empresa paulista de planejamento metropolitano. A estatal era responsável, entre outros pontos, por planejar o uso e a ocupação do solo no estado. Tem solução, Zé? É difícil, né? Porque o problema todo é o seguinte, São Paulo é conhecida como a cidade dos rios, né? São não sei quantos rios e córregos que foram canalizados. Aqui em São José teve um exemplo, né? Ali o córrego do Vidoca ali, que quando o Emanuel assumiu, aquilo ali era fechado, né? E vivia inundando ali a rua ali. Eu cheguei a ver fotos de caminhão quase submerso. Teve que abrir, né? Ele abriu para aumentar a vazão, para ajudar a acabar com essas enchentes. Quer dizer, o fato concreto é o seguinte, você tem uma área de terra que você vai, impermeabiliza todinha, essa água, o asfalto inclusive aumenta a velocidade da água, né? Quer dizer, além de não absorver, ele aumenta a velocidade da água, quer dizer, ela chega mais rápido aonde a gravidade manda ela ir, né? Que geralmente são os córregos que estão na parte de baixo dos terrenos, né? Então, quer dizer, isso é um trabalho de décadas, que você teria que substituir o solo impermeável por permeável. Vocês devem ter recebido pela internet exemplos de asfaltos que são feitos hoje, em várias camadas e tal, com pedras de granito, que ele absorve praticamente toda a água que absorve. E mesmo o trabalho de calçadas, né? Calçadas permeáveis. As calçadas, antigamente, tacam concreto aí. Concreto, direto. Agora, com esses bloquetes, é uma medida, né? Eu não sei se vai ajudar, porque a gente vive dois problemas, né? Uma é essa impermeabilização e outra é que os eventos estão cada vez mais extremos, né? Sim, até porque quando você cria uma grande cidade, você cria uma ilha de calor, né? A ilha de calor acaba gerando essas mudanças climáticas, né? Não só a mudança geral que se fala por aí, mas a mudança local. Resumindo, não tem solução. Agora, o fato a ser notado é o seguinte, se vocês observarem, lembrarem aí de 15 anos atrás, a Marginal vivia sendo interrompida por alagamento. Eu sei. Por conta do desassoreamento que foi feito na calha do Tietê e obras que foram feitas na Marginal, acho que principalmente pelo Serra, se não me engano, isso diminuiu muito. Quer dizer, fazia muito tempo que a Marginal não era interrompida. Não ficava desse jeito. E foi interrompida por um fenômeno assim absolutamente fora do padrão. Então, político que disser que tem solução, pode ser que tenha, em dezenas de anos, né? Mas a curto prazo, muito difícil. Pois é, a gente volta com o bom dia ao Luiz Rosa, que transmite a todos nós da bancada. Muito obrigado, um ótimo dia a você também. E também a Eugênia Minecucci, que faz uma observação aqui. Sou nascida em Botucatu e fiquei muito triste com a situação. Pois é, Eugênia, todos nós, é realmente uma situação grave o que aconteceu lá em Botucatu. Mesmo fica aqui o seu registro. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E exames apontam que os brasileiros repatriados da China não estão contaminados com o coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em uma rede social. O grupo, com 58 pessoas, entre passageiros, tripulação e equipes de apoio, está em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. O Ministério da Saúde também divulgou a informação durante coletiva de imprensa realizada ontem. Mas não foi informado se, com esse resultado, pode haver uma redução no período de quarentena. Além do coronavírus, o teste também identifica outros 11 vírus respiratórios. O laboratório fará novas coletas e testes no 7º e 14º dia de quarentena. A superintendente em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Amorim, disse que se até o 14º dia as pessoas não apresentarem nenhum sintoma da doença, o risco torna-se praticamente zero. A notícia já responde a pergunta, né, se eles vão continuar na quarentena ou não, né? Quando a notícia diz que vai ser feito um novo teste até o 7º e ao 14º dia, é porque eles vão ficar em quarentena e, na minha opinião, é o que deve ser feito, né? Para evitar qualquer chance de
foram pegar, né? Já que estão de quarentena, fica mais uma semana e tudo bem, né? E a Organização Mundial da Saúde definiu ontem que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deverá se chamar Covid-19. A nomenclatura segue diretrizes internacionais que pedem para não se fazer referência a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou grupo de pessoas. A última atualização da OMS informou que 1.017 pessoas haviam morrido por causa do coronavírus na China. A agência confirmou mais de 43 mil casos da doença no mundo. Tem essa preocupação para evitar que haja alguma estigmatização, né, de uma região, de uma pessoa com essa doença. É porque foi ventilada a possibilidade de ser o vídeo usar Wuhan. Pois é, aí você pode estigmatizar uma região, né? E a notícia boa é que o índice de mortalidade está abaixo de 2%, está em torno de 1,3%, 1,4%, né? E parece também que o número de casos está tendendo a se estabilizar, sinal que eles estão conseguindo segurar a propagação, né? Pois é. E em audiência no Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou programa para a educação infantil com a verba de R$1 bilhão recuperados pela Lava Jato. O programa de voucher em creches e pré-escola consegue pagar, no período de um ano, a mensalidade de R$ 75. Segundo o ministro, cerca de 1,1 milhão de crianças de 0 a 6 anos serão beneficiadas. No modelo de voucher, o Estado paga a mensalidade de alunos em escolas privadas. Weintraub aproveitou o anúncio para criticar o PT. Abre aspas. O R$1 bilhão recuperados vai ser o voucher para 1,1 milhão de crianças. Muito melhor que a utilização prévia do PT, que era roubar esse dinheiro e mandar para fora, disse. As vagas serão concentradas nas regiões Norte e Nordeste, que, segundo o IBGE, apresentam taxa de analfabetismo bem mais alta que o restante do país. Não entendi bem essa notícia, porque quer dizer que isso aí vai representar R$ 75 por mês para cada criança? Qual escola eles vão... Se fizer uma divisão, né? E outra coisa é o seguinte, ele diz que está preocupado com o analfabetismo, mas teoricamente essa faixa de 0 a 6 é a faixa de pré-alfabetização, né? Mas que é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E o governo diz que retirada do selo de País em Desenvolvimento não causa prejuízo. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou em seu Twitter, na noite de ontem, postagens sobre a posição norte-americana de rever a lista de países em desenvolvimento, retirando o Brasil dessa categoria. Segundo os tweets, a decisão dos Estados Unidos não causa prejuízos ao Brasil. A medida do governo norte-americano é pontual e específica e tem como objetivo combater eventuais subsídios desleais que podem ser adotados por outras nações. Em um segundo tweet, o governo federal reiterou que a decisão norte-americana não afeta em nada a vida dos brasileiros, citando ainda não existir chances de haver prejuízo financeiro ou comercial ao país, uma vez que não há em curso nenhuma queixa ou investigação por parte dos norte-americanos em relação a subsídios a produtos brasileiros. O governo ressaltou ainda que, além do Brasil, mais 24 países perderam o status de países em desenvolvimento, incluindo China, Índia e Argentina. É engraçado ser tão taxativo assim, né? Que a coisa foi anunciada ontem e já fala que não vai causar prejuízo. Precisa ver como vão ser as negociações daqui para frente, né? E o que representa você não ser considerado mais em desenvolvimento, né?
Sendo que, na verdade, esses países, o único desses países todos, acho que o único que realmente, entre aspas, é um país desenvolvido, mas que está numa crise econômica muito grande, é a Argentina. Porque a Argentina, por níveis de escolaridade, educação, índice de mortalidade, todos os índices da Argentina mostram que ela é um país socialmente desenvolvido. Então, mas o próprio governo americano ressalta que essa lista é uma lista Econômica. Comercial. Não é uma lista dos dados de qualidade de vida da população. DH, etc. E tal. E o governo diz que não haverá mudanças. Porém, a CNI diz que medida de Trump é ilegal e prejudica a indústria brasileira. A Confederação Nacional da Indústria considera negativa e ilegal a decisão dos Estados Unidos de reclassificar os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Para a CNI, a ilegalidade seria caracterizada por conta do fato de a medida ter sido feita de forma unilateral, sem levar em conta as regras da Organização Mundial do Comércio. De acordo com a entidade, a medida do governo americano é pontual e específica para combater subsídios desleais. Mas, na avaliação da CNI, é um alerta do que está acontecendo no mundo, que não pode ser ignorado. Os Estados Unidos vão manter e aprofundar a guerra comercial contra o desequilíbrio na concorrência internacional provocado pelo capitalismo de Estado chinês, disse. A entidade diz que teme que a medida possa ter um impacto negativo sobre as exportações nacionais. Atualmente, os setores de aço e de papel e celulose já são setores afetados por medidas compensatórias dos Estados Unidos. E, segundo a CNI, com as novas regras, o governo americano pode ampliar a sobretarifa aplicada na importação desses produtos. Fica mais claro, né? Na verdade, eles estão querendo mirar a China, né? E a Índia e também o Paquistão estão se transformando na nova China, né? Porque a China se caracterizou por ofertar mão de obra barata para a fabricação de produtos, que barateou o custo de tudo, e por isso que muitas manufaturas foram para a China. E parece que agora estão se deslocando para a Índia e o Paquistão, porque está começando a aumentar o custo da mão de obra na China. E a respeito disso, eu aproveito para dar uma dica aqui importantíssima. Quem não viu, veja o documentário ganhador do Oscar, A Indústria Americana. Fala, de uma certa forma, sobre esse problema todo da China, dessa relação China e Estados Unidos. Ele foca uma fábrica da GM que fechou e foi comprada pelos chineses e implantada uma nova linha de produção com todas as dificuldades culturais que se implementou. Uma grande dica aí para o carnaval ou para o próximo fim de semana. Inclusive foi produzido pelos Obama. Pelos Obama. É muito interessante, realmente bem válido. E falando de economia, nós vamos saber, é claro, um pouco mais com ela, Adriana Ricci, na coluna Mais Economia. Olá, Adriana. Bom dia, Glauco, bom dia a todos da SP Rio Mais. Olha, a semana tá bem chuvosa, mas os mercados parecem que estão ensolarados, viu? O Ibovespa ontem fechou com a segunda maior alta de 2020, perdendo apenas para o primeiro pregão do ano. Subiu nessa terça-feira 2,49% e foi aos 115.370 pontos. Depois do presidente da China afirmar que os fundamentos da economia do país são fortes e que o impacto do surto do coronavírus será limitado. Além também de já se perceber uma diminuição no ritmo de infectados e mortos pelo vírus. Graças a Deus, né? Também contribuiu para o dia positivo no mercado brasileiro o resultado forte do Itaú, que registrou lucro líquido de 28,4 bilhões de reais em 2019. Apenas no último trimestre do ano passado, o lucro do maior banco privado do país foi de mais de 7 bilhões de reais. Já o dólar renovou uma nova máxima e foi a R$ 4,33. Hoje, o Banco Central realiza um leilão de swap de dólar, de proteção,
de quase 650 milhões de dólares para tentar dar uma contida aí nessas altas. Na política, o Planalto desistiu de levar ao Congresso a reforma administrativa, uma reforma extremamente importante, pois mexe muito com as regras do funcionalismo público. Sendo assim, os textos não têm prazo para chegar aos parlamentares, infelizmente. É o que a gente costuma falar, que o time dos políticos é muito diferente do nosso time e do time da economia. Bom, o dia hoje começa com mais alívio, mercados asiáticos fecharam em alta, as bolsas americanas mostram também uma abertura em alta, Europa não é diferente. Tudo indica que teremos mais um dia de tranquilidade para o investidor brasileiro também. Vamos seguir aqui acompanhando. Por hoje é isso, desejo uma ótima quarta-feira aí para todos e até o próximo boletim Mais Economia para vocês. Tchau, tchau! Obrigado, Adriana Ritt, dando este panorama do que foi esse começo da semana aí pra gente. Muito obrigado, um ótimo dia para você também. Queria fazer um adendo que eu ouvi ontem num comentário no Economista, que ele virou e falou assim, eu tenho um amigo que sempre compra ação de banco, porque nos últimos 30, 40, 100 anos, a única empresa que só cresce é o banco, que só aumenta os lucros. Ele até fez um comentário, porque com as fintechs, esses bancos digitais que estão aparecendo aí, está se achando que os bancos grandes possam ter algum problema, né? Mas não é isso que a gente está vendo, né? Quer dizer, e ele virou e falou, então o negócio é comprar ação de banco, compra pouquinho, todo dia, todo mês e tal, compra um pouquinho que ao longo prazo você não vai perder. Aguardemos. Aguardemos, mas é impressionante como isso daí ao longo da história se ratifica, né? Mas é um absurdo, né? Você pagar 300% de juros de cheque especial, 400% de juros de cartão de crédito. Agora eu pergunto, como é que chama lá, o vingador Bolsonaro não vai atacar isso? Esperamos que sim. Ele não vai ficar raivoso com esses juros, como ele ficou com o ICMS da gasolina? Exatamente. É uma boa ação dele dar uma ceifada nisso aí, né? Nossa, difícil, hein? Mexer em vespeiros, né? Nós vamos para um rápido comercial e eu o convido para no nosso terceiro bloco aqui participar de uma entrevista muito interessante que vai acontecer aqui já em nossos estúdios, o senhor Fábio Paschini, diretor do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais de São José dos Campos. Então, no terceiro bloco teremos essa entrevista e eu já o convido a participar também. Na volta nós temos o tempo com Caio Souza e a situação em São Sebastião, que decretou estado de alerta, de atenção. Rápido comercial, já voltamos, fique com a gente. Voltamos ao vivo com abre aspas desta nublada quarta-feira e vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A atuação de ventos úmidos de quadrante sul vai continuar ao longo do dia de hoje e isso vai favorecer a formação de nuvens. Novamente teremos um dia de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca moderada a qualquer momento. Mas as chances de chuva realmente ficam maiores a partir do período da tarde. Pode chover ao longo da manhã, mas a possibilidade é maior ao longo da tarde. As temperaturas seguirão amenas, com máxima de 23 graus no Vale do Paraíba, 22 em São Paulo e no litoral e 17 na Serra da Mantiqueira. Ainda é importante ficar atentos por conta dos acumulados, principalmente da segunda-feira. E isso pode desencadear alguns deslizamentos de encosta, né? Então é importante sim permanecer atento aí com as recomendações da Defesa Civil. A partir de amanhã o sol já deve aparecer com um pouco mais de frequência e as chances de chuva são maiores mesmo, vão ficar restritas à parte da tarde. Já de sexta-feira em diante, aí sim o sol aparece e teremos
pancadas de chuva isoladas no final da tarde, né? Dias típicos de verão, isso inclusive no final de semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Pois é, Caio, parece que a previsão de sol aí ficou para sexta-feira. Estava todo mundo aqui torcendo para pular, pelo menos para quinta, mas sexta-feira está de bom tamanho, porque sexta é sexta, né? Então, que bom. E a Prefeitura de São Sebastião informa que o município está em estado de atenção por conta do alto volume de chuvas registrado. De acordo com a Prefeitura, por ter atingido 183 milímetros de chuva nas últimas 72 horas e pela previsão de 90 a 100 milímetros para os próximos 2 dias, é necessário redobrar a atenção nas áreas de encosta e se atentar a sinais de movimentação de massa. As áreas de maior atenção são os bairros de Costa Norte a Costa Sul do município, entre eles Boiçucanga, Juqueí e Camburi. A Defesa Civil recomenda à população que não ultrapasse ruas alagadas, evite o contato com água contaminada e, se notar alteração na topografia do local, saia de casa e acione a Defesa Civil pelo número 199. Atenção redobrada também deve ter o motorista que viaja para o litoral norte. Após esse registro de grande volume de chuvas nas últimas 72 horas, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios atua em estado de alerta, devido ao risco de interdição. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, fora registrado o acúmulo de 70 milímetros de chuvas no trecho de serra. A estrada tem um protocolo de segurança que determina que, ao atingir 100 milímetros, o trecho seja interditado devido ao risco de queda de barreiras. As equipes da concessionária trabalham no acompanhamento dos equipamentos e das encostas. Só um minuto. E a queda de uma barreira interditou a BR-459 ontem no trecho de Piquete. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio teve início por volta das 6 horas e a estrada ficou fechada até as 18 horas, quando foi parcialmente liberada. Essa rodovia faz a ligação entre a cidade de Lorena e Itajubá, doutor. Pois é, né? A questão é, essa região toda, por exemplo, é uma região que é muito permeável, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Porque a especulação imobiliária começa a ocupar os espaços, começa todo mundo a querer asfalto e a coisa vai piorando, né? Quer dizer, mesmo sendo uma região bastante solo permeável, nós já vimos desgraça lá em Caraguá, tudo, né? Mas aí que tá, né? A pressão imobiliária acaba fazendo com que os governantes não olhem com muito cuidado e não vejam, não aprendam com a lição de outras cidades, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente a história se repete. E olha só, a região metropolitana do Vale tem menor índice de mortalidade infantil de sua história. Com 9,63 mortes de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidas, a região metropolitana do Vale atingiu em 2018 a menor taxa de mortalidade infantil da sua história, segundo os dados da Fundação SEAD. Em 10 anos, a taxa caiu 28% na região, colocando o Vale na segunda posição entre as 16 regiões do estado que mais derrubaram a mortalidade infantil. O Vale perde apenas para São José do Rio Preto, que reduziu a taxa em 29%. A série histórica da Fundação SEAD começa em 1980, quando a taxa de mortalidade infantil aqui no Vale era de 45,5 por 1.000 nascidos, a mais alta da história. Comparada de 2018, a queda foi de 79%. Entre as 39 cidades da RM Vale, 16 têm taxa de mortalidade infantil acima da média da região.
Entre elas está São José dos Campos, cuja taxa é de 10,7 mortes de crianças abaixo de 1 ano para cada grupo de 1.000 nascidas. Taubaté tem 10,13, Pindamonhangaba 10,8 e Caraguatatuba 10,3. Boas notícias? Boas notícias, como eu estava comentando com você, Guilherme, a taxa de mortalidade infantil é um índice muito importante, inclusive empresas, quando vêm para a cidade e tal, elas pedem para ver alguns dados. Um dos dados que elas pedem para ver é o índice de mortalidade infantil, porque ele mostra uma situação geral de saúde e de organização da cidade e de preocupação com as suas crianças, né? É uma taxa também muito sensível, porque ela é medida em 1 ano. Então, uma medida que eu faço hoje para melhorar a mortalidade infantil, por exemplo, coloco água e esgoto num bairro e tal, isso já vai se repercutir. No ano seguinte eu já tenho a melhora provocada por esse índice. O índice está baixando no país todo, o país era da ordem de 50 por mil, hoje está na faixa de 15 a 18 por mil. São José, Pinda, Taubaté e Caraguá estão acima da média do estado. O fato relevante é Jacareí. Jacareí teve um índice de 7,7, né? Parabéns lá para a secretária Rosângela e para o Isaías. São José tem uma trajetória de queda do índice de mortalidade já há alguns anos. Está mais ou menos estacionado aí no índice de 9 a 10, parece que o ano passado foi em torno de 9 e pouquinho. E quanto mais diminui o índice, mais difícil fica para você diminuir o índice. Porque é o seguinte, se o índice é 45 por mil, Arapeí, 45 por mil, tem a questão de que é uma cidade pequena, que é impactada por um pequeno número de mortes. Se morre 2 crianças, o índice já sobe muito. Mas quando você tem índices altos, acima de 30, 40 por mil, saneamento básico. Água e esgoto derruba isso já de cara para 20. De 20 para baixo, você começa a ter que ter preocupações com o pré-natal. São José, Vale do Paraíba, acho que todo hoje tem um bom sistema de pré-natal. Isso com certeza ajudou a diminuir o índice. É um índice importantíssimo e tem que ficar vigilante, porque qualquer bobeada que você dá nesse controle, como eu falei, é um índice muito rápido, já no ano seguinte já aparece o aumento. Parabéns a todas as cidades que conseguiram fazer essa diminuição. Não tem a menor dúvida, parabéns mesmo a todas as cidades, mas o trabalho continua e ainda nós temos um déficit absurdo em todo o país, como o doutor Sebastião falou, principalmente no quesito saneamento público. Isso daí ainda é uma vergonha para o Brasil. Parabéns pelos dados, parabéns a todas as administrações aqui da região, mas isso é um fato que infelizmente campeia no nosso país. E ignorando o racha nacional, o PSL de São José dos Campos usa o presidente Jair Bolsonaro nos eventos de pré-campanha ao Paço Municipal. Bolsonaro deixou o partido no ano passado e prepara a criação do Aliança pelo Brasil, que será seu novo partido. Em São José, no entanto, a imagem do presidente ainda está vinculada ao PSL. Em eventos feitos pela cidade pelo Diretório Municipal, foram exibidas fotos de Bolsonaro ainda com o logotipo do partido e frases de apoio à deputada estadual Letícia Aguiar, pré-candidata ao Executivo. Na eleição de 2018, Letícia ganhou repercussão ao se apresentar como filha adotiva de Bolsonaro. Com a vitória do hoje presidente, também foi eleita para a Assembleia Legislativa. Agora, mesmo com a troca da sigla, a imagem de Bolsonaro ainda é usada pelo partido em São José. Abre aspas. Desde 2015, quando iniciamos nossa caminhada ao lado do então deputado federal Jair Bolsonaro, sempre deixamos claro o nosso apoio a ele. E hoje, como presidente do Brasil, continuamos o apoiando da mesma forma, independente de sigla partidária. O nosso compromisso é com pessoas, é com o Brasil, afirmou em nota o Diretório Municipal do PSL. Nesta terça-feira, em evento da sigla, no bairro Jardim da Granja, na zona leste de São José, havia uma foto de Bolsonaro e o logo do próprio PSL, em material usado pelo partido antes da saída do presidente. Em nota, o Diretório Nacional do PSL afirmou que o partido não utiliza
a imagem de Bolsonaro e nem recomenda que os filiados o façam, mas que, por se tratar de material particular da deputada, o partido não tem participação ou ingerência, reforçando que não existe, neste momento, nenhuma proibição formal neste sentido. Nós entrevistamos a Letícia Aguiar aqui no programa, o ano passado, e ela mostrou claramente a trajetória dela totalmente vinculada ao Jair Bolsonaro. Era uma pessoa de características conservadoras, né? Se colocava como filha adotiva do Bolsonaro. O Bolsonaro esteve aqui pessoalmente convidando a ela para ser candidata a deputado. É claro que ela não vai se desvincular. Ela só não sai do PSL porque ela tem medo, ela falou isso inclusive textualmente, que o Aliança Brasil não consiga ser registrado, ela ficaria sem partido e não poderia ser candidata a prefeita. Resta saber duas coisas, né? Se o envolvimento dela realmente é com a melhoria da população, a preocupação da representação, ou se ela está fazendo mais uma escadinha política para depois ser candidata a deputada federal, para ter o nome projetado. Ela vai ter uma votação, eu acredito que expressiva, aí da ordem de 10 a 15% do eleitorado, pelo menos, né? Porque existe realmente, assim como o PT tem um grupo de eleitores fixos, né, independente de quem seja o candidato, de qual a condição moral do candidato, seja lá o que for, o PT vota nesse candidato, o bolsonarismo também tem essa mesma turma, vamos dizer assim, né? Agora, na verdade, quem elege os candidatos não é nem o radical da direita, nem o radical da esquerda, né? É o pessoal que está no meio e que, de acordo com as condições que são apresentadas, ele pende para um lado ou pende para o outro. No caso do Bolsonaro, foi uma campanha claramente antipetista, né, que o elegeu, e a Letícia Aguiar foi no mesmo embalo, né? Agora é que começam, a partir de agora, começam a ficar mais claras as escolhas de cada partido, né? As movimentações, né? Uhum. Teremos uma bela eleição esse ano. Pois é. E o carnaval está chegando. E olha só, o comando da Polícia Militar promete reforçar a segurança nas ruas durante o período de carnaval em toda a RM Vale. De acordo com a corporação, o planejamento inclui policiais enviados de outros locais para atender as cidades do litoral norte, além do efetivo local, e também a atuação de policiais da área administrativa por meio de uma escala extra, junto das equipes operacionais nas ruas das demais cidades da região. As medidas de reforço foram enviadas pelo comandante regional para a Secretaria de Segurança Pública, que no ano passado registrou 1.144 pessoas, registrou a prisão de 1.144 pessoas em todo o estado durante o período. A atuação dos militares deve ser reforçada em concentrações de foliões e blocos. Abre aspas. Nosso planejamento é bastante amplo. As guardas municipais vão estar juntas com a gente, assim como outros setores. Cada cidade tem seu planejamento próprio de segurança e a nossa operação vai ser bastante abrangente, garantiu o comandante da Polícia Militar na RM Vale, Coronel José Eduardo Stanelis. Vamos brincar sadiamente. Sadiamente sempre. E não esqueça a camisinha. E a vacina de sarampo, né? E se beber, não dirija. E se beber, não dirija. Recomendações exatamente. Não faltam. Vamos começar a falar já e vamos intensificar isso até o carnaval. Em contrapartida, de 14 a 16 de fevereiro, no Santuário Nacional de Aparecida, acontece a 11ª Romaria Nacional. Anualmente, a Romaria Nacional do Terço dos Homens é a maior de Aparecida. Ano passado, teve a participação de 78 mil romeiros de todas as regiões do país. Neste ano, a Romaria Nacional tem como tema Terço dos Homens, fonte de todas as graças, e o lema Confiantes como Maria. E terá sua programação estendida para 3 dias e não mais 2, como nas edições anteriores. A programação terá início na sexta-feira, dia 14, com a missa de abertura. Vamos rezar. Vamos rezar.
Pois é, nós vamos a um rápido comercial e na volta, entrevista com o senhor Fábio Pasquini, diretor do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais de São José dos Campos. E a todos vocês que nos acompanham ao vivo, fica o convite de participar dessa entrevista. Rápido comercial e já voltamos. Voltamos ao vivo com abre aspas desta quarta-feira e recebemos hoje em nossa bancada o senhor Fábio Pasquini, diretor do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais. Eu agradeço a presença do senhor e começo aí até perguntando especificamente, cumprindo aqui uma obrigação até com os nossos internautas, Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais. Qual seria a atribuição efetiva dessa pasta dentro da Prefeitura? Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos da bancada. Fiscalização de posturas é tudo aquilo de responsabilidade do munícipe na cidade. Então é construção de passeio, construção de muro em terreno, limpeza desses terrenos, perturbação ao sossego público, abandono de carro em vias. Então essas posturas, na verdade, são os deveres do munícipe dentro da cidade. Perfeito. Aqui nós temos, está chegando uma notícia, eu vou passando rapidamente. Neste final de semana foi realizada mais uma operação conjunta Fluxo Zero. A ofensiva, é isso mesmo, contou com a participação de guardas civis municipais, fiscais do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais. Além das abordagens, foram registrados aí muitos estabelecimentos comerciais irregulares e fechadas 5 adegas por descumprimento à determinação para sanar as pendências. Como a atuação da fiscalização e postura, qual foi a atuação da sua pasta nessas operações aí? Essa é uma operação, como está falando, é uma operação conjunta, feita entre a Guarda Civil Municipal e o Departamento de Fiscalização e Posturas e, eventualmente, a atividade delegada, que também participa. Como fala aí, é a tentativa de fluxo zero, que nos últimos 2 finais de semana tivemos sucesso absoluto. Não tivemos nenhum fluxo na cidade. A Guarda, com a inteligência da Guarda e a inteligência da Polícia Civil, a gente identifica alguns lugares que possivelmente pode haver o fluxo e a gente a fiscalização atua antecipadamente se for comércio. A gente vai ao local, a gente criou um documento que chama... Nossa, ainda esqueci o nome. Termo de impedimento. Perfeito. Termo de impedimento. A gente entrega esse termo de impedimento ao proprietário do local, dizendo a ele que o que ele vai fazer ali pode ser feito desde que ele cumpra algumas regras, para evitar que ele alegue que não estava sabendo do que havia na propriedade dele. Porque normalmente o fluxo acontece em lugares alugados ou em lugares ermos. Quando é em lugares alugados, a gente entrega esse termo de impedimento. A guarda atua com a inteligência e vai para o local um pouco antes do horário programado, junto com a fiscalização e eventualmente com a delegada, e a gente atua nos estabelecimentos comerciais. Como você disse aí, 5 adegas foram fechadas. Quais são os problemas verificados nessas adegas? Que tipo de irregularidade? Principalmente o desvirtuamento da licença, porque a adega ela é autorizada a vender a bebida, né? E consumo. Exatamente, não pode ter consumo no local. E em todos esses casos estava havendo consumo no local. Algumas nem autorização tinha, então elas foram interditadas e vão providenciar a documentação. Nesses casos, a interdição é determinada pela Guarda Civil ou pela PM e a gente só faz a desinterdição após a apresentação da documentação necessária. Fábio, inclusive você comentou outro dia aí, falando que muitas vezes os proprietários das chácaras, dos locais, não têm conhecimento que vai ser realizada uma festa tipo fluxo no local dele. Muitas vezes, doutor Sebastião. Só que ele vai responder, né? Ele que responde. O proprietário responde. Porque nesses locais, quando a gente chega para fazer a vistoria ou para atender alguma reclamação,
nós não encontramos ninguém responsável pela festa. Lógico. Então quem se torna o responsável pela festa é o dono do estabelecimento, é o dono da propriedade. A multa é pesada, muito pesada. A menor multa, para o senhor ter uma idade, é R$ 3.800, podendo chegar até a 18 mil, foi atualizado os valores agora, ultrapassa R$ 18 mil. Então o proprietário tem que deixar bem claro, quando ele formaliza um contrato de locação, o que pode e o que não pode fazer na propriedade dele. Porque dizer depois que não sabia, não tem como. A autuação vai para o proprietário caso a gente não consiga identificar o organizador da festa. Eu estou sabendo que vai ter um fluxo na chácara vizinha minha. Tem como prevenir isso? Tem, sempre Como é que tem. eu faço? O primeiro caminho é o 153 ou o 190, que aí a resposta é praticamente imediata. O 156 é um caminho desde que você tem um prazo para acontecer o evento. Tá. Então, Vai ser semana que vem. Isso, aí 156. Tá. Aí eu tenho condições de, com o nosso pessoal, verificar os locais e, se for preciso, acionar ou a delegada ou a Guarda Civil. E avisar o proprietário. E avisar o proprietário. Para Aí, assinar o tal do termo. o termo de impedimento. Se no dia seguinte, é muito difícil que o 156 chegue para mim. Então é 153, que é o telefone da guarda, e o 190, que é o telefone da PM. Nesses dois casos, também faça a reclamação no 156. Porque o 156 é o documento que faz com que eu tenha a abertura do processo para poder fazer as ações de autuação, notificação, multa e continuar vistoriando aquele local. É o documento que formaliza isso para mim. Agora, o fluxo também acaba demonstrando uma necessidade que os jovens têm de se organizar, de fazer uma festa, de se encontrar, etc. e tal. Você tem conhecimento de ações assim, que a prefeitura esteja fazendo para dar essa oportunidade de lazer para os jovens? Tenho sim, Sebastião. A Secretaria de Juventude, o Departamento de Juventude tem feito diversos eventos, inclusive no pavilhão aqui na região sul, lá no Parque da Cidade, em outras regiões da cidade. São eventos direcionados à juventude. Inclusive, o prefeito fala várias vezes que a filha dele adora disputa de música, que ela vai nesses locais. Então, são eventos direcionados a essa faixa de idade, é de 14 a 18, 20 anos. Existem campeonatos de skate, então são diversas ações que o Departamento de Juventude faz, que é lá o James, que é o diretor, direcionada a esse público. A gente não coíbe as festas, não é isso. A gente só quer que as festas sejam feitas com segurança. Com segurança e que não perturbe a região. Então, nós temos eventos aqui que são feitos domingo à tarde, por exemplo, com toda a estrutura, com licenciamento de bombeiro, e aí não existe nenhum tipo de impedimento. O que não pode, o que a gente coíbe, é o fluxo que é feito de madrugada, que é feito com carro com porta-mala aberto e som alto. E acaba rolando droga. E aí droga, presença bebida, de menores, exatamente. Fábio, mudando um pouquinho aqui, nós temos uma participação do Lucas Rodrigues e ele pergunta aqui como funciona a emissão de licença dos vendedores ambulantes, porque vemos muitas apreensões na Zona Sul, mas quando perguntamos, eles dizem que a prefeitura não emite mais a licença. É isso mesmo. Desde 98 que está proibida a emissão de licença para ambulantes. Algum tempo atrás emitiram algumas licenças provisórias, mas continua proibido a emissão. Nós fizemos agora um recadastramento. No nosso cadastro tem 590 ambulantes licenciados. Nós fizemos um recadastramento que começou em dezembro, terminou agora dia 31 de janeiro e, pasmem vocês, só 170 recadastraram. Então, dos 590, só 170 foram lá e recadastraram. Por quê? Porque os documentos exigidos eram carteira de trabalho, tinha que levar, e certidão negativa de débitos. Carteira de trabalho dizendo que não está empregado. Que não está empregado, certo? E certidão negativa de débitos porque eles pagam uma taxa anual. Então, tem que pagar essa taxa anual. A grande maioria não foi fazer esse retratamento porque não consegue esses dois documentos. Ou porque já está trabalhando, ou porque deve muito para a prefeitura e não quer. Ou porque passou o ponto. Ou porque terceirizou o ponto, né, a gente fala.
tem alguns casos, então agora isso é uma segunda etapa do recadastramento. Vai dar trabalho. Nós vamos analisar os que estão recadastrados, estão lá com o documento ativo e em dia. Os que não recadastraram, nós vamos analisar caso a caso, porque existe falecimento de pessoas, existem pessoas que mudaram de São José, já não estão mais aqui. Então a gente vai analisar esses casos e qual foi a determinação do prefeito. Que a gente fizesse esse recadastramento, que a gente fizesse essa análise, para quê? Para que ele conseguisse abrir algumas vagas para licenciamento. Então a ideia é, após a gente fazer essa análise, a gente poder... essas vagas que sobraram, vamos dizer assim, seja feito novamente um licenciamento daqueles que já estão há algum tempo na cidade e que ainda não conseguiram algum tipo de emprego ou serviço. Nós falamos aí então do fluxo, falamos agora dos ambulantes e tem também uma parte da sua diretoria aí que cuida das questões, vamos dizer, estéticas, né? Sim. Publicidade. Das propriedades, né? Publicidade, condições das calçadas. Sim. E tal. Como é que está essa questão? Por exemplo, tem muito problema de... É frequente, né? Às vezes diminui, às vezes aumenta, mas é frequente. Limpeza de terreno é o que causa mais problema, porque existe um grande problema de saúde pública, que são os terrenos que causam acúmulo de água, e aí tem as doenças, as doenças de dengue, chikungunya e animais peçonhentos. Aqui em São José nós já tivemos algum tempo atrás um problema sério com o escorpião, hoje já está bem reduzido isso, mas é um problema que é mais preocupante devido a essa condição de saúde pública. A calçada é preocupante também em questão de mobilidade, quanto ao idoso, ao portador de necessidade, principalmente aos cegos. Então a gente atua, fizemos até uma parceria com os agentes ambientais da Urban, que fazem a varrição. Então, quando eles notam uma calçada que está muito deteriorada, eles comunicam ao nosso pessoal. Então a gente teve um aumento muito grande de notificações de 2018 para 2019 por causa dessa parceria. Que bom, hein? E o que foi bastante analisado pela gente é que, apesar de a gente ter um aumento de notificações, a gente teve uma diminuição de multas. Significa que o município está atendendo a notificação. Então não virou multa. Está resolvendo o problema. Está resolvendo. E a questão da padronização, né, das calçadas? É a lei da calçada segura, né? Isso. Então, a lei da calçada segura ela é comandada hoje pela CEMOB, pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A gente dá o apoio com a fiscalização, mas vai ter agora, em março, uma reedição dessa legislação, porque como mudou a lei de mobilidade urbana na cidade, com a lei de zoneamento, eles refizeram a lei, eles atualizaram a lei e vai ter uma nova edição dela. Então, eles é que fazem o cumprimento da lei e a gente ajuda na fiscalização. Você tem quantos fiscais trabalhando com você? Hoje nós somos em 42. E parece que vão contratar mais? Tem um concurso aberto, que foi aberto no final do ano, que já está homologado. A gente está fazendo uma análise junto com o secretário Devair para ver qual é a necessidade mesmo do departamento, porque se a gente pegar de 2017 para cá, nós perdemos 26 fiscais. Entre transferências, aposentados, que se transferiram para outros departamentos, então a gente perdeu 26. A ideia seria chamar uns 12 fiscais para compor. Esse ano a gente perde mais 3. Então seria chamar uns 12 fiscais para a gente ter um aumento de 9 fiscais no departamento. O comandante Devair está analisando isso junto com o secretário Anderson, junto com o secretário Melo, porque aí também existe a questão financeira, né? Uhum. E eu acredito que até final de março a gente já consiga ter esse número e já começa a chamar os novos fiscais. Fábio, o vendedor de farol, os panos de prata, a gente vê que existe uma indústria atrás disso. Isso é uma praga. Agora estão começando a aparecer os que balinha no retrovisor. Doutor Sebastião, isso é uma praga de fora da cidade. A grande maioria dessas pessoas que ficam vendendo balinha, pano de prato, pano alvejado, não é do município, eles vêm de fora. E sempre tem um grandão por fora, por trás. Eles nunca são, a arrecadação não é deles. Uhum.
É por isso que isso é uma praga. A pessoa está achando que está ajudando o vendedor ali comprando a balinha, não está ajudando o vendedor, está ajudando o grandão que está vindo com o pacote grande para vender. Há um tempo atrás nós aprendemos um vendedor aí que estava em São José, eles eram de Guarulhos, aprendemos 17 mil panos alvejados. A multa foi de R$ 7.800. Eles vieram pagar a multa, recolheram os planos e foram embora. Parece que não vão voltar mais. Agora, de novo, a gente tem visto venda de pano de prato nos semáforos, balinha no retrovisor. A gente faz as apreensões, já fizemos diversas esse ano, só que isso é pontual. A gente não consegue pegar o grandão. Aí é que vai entrar o projeto novo do prefeito, que são as câmeras com reconhecimento facial e reconhecimento de presença. Porque aí a gente vai conseguir pegar esse pequenininho que está ali no semáforo, vamos segui-los até encontrar o grandão. Aí a apreensão vai ser feita do grandão. Aí sim ela é válida. Com certeza aí ela é definitiva. Infelizmente hoje, a gente avisa muito a população. Fizemos uma apreensão esses dias de água mineral. Era água torneiral. Estava claro que a garrafa estava meio amassada, a tampinha estava meio danificada. E as pessoas compram, como sendo água mineral. Pegamos esses dias um rapaz vendendo, estava com 3 caixas de drops, né, daquelas balinhas drops, com validade vencida. Então, a preocupação da prefeitura é exatamente essa. Não é aquele senhor idoso que está lá vendendo uma paçoquinha. Não pode também. Mas não é ele o problema. E não pode? Qual é a legislação que proíbe isso? Como é que você autua essa pessoa? A legislação diz que é uma legislação, tem a legislação de trânsito, né, por causa do problema de trânsito, e tem a legislação municipal que proíbe qualquer tipo de comércio ou serviço em semáforos. E é nessa lei que a gente com exceção da propaganda política no ano eleitoral. No ano eleitoral, que também já não é mais tão efetiva. Também não deveria poder, porque se não pode... Mas não pode... existe essa liberação por parte da Justiça Eleitoral. De qualquer forma, nos semáforos não pode nem pedinte e nem vendedor. Ou aqueles malabares também, já existe uma legislação no município, eles têm a Fundação Cultural que abraça esses artistas e que... Quer dizer, contrata eles, contrata para fazer eventos públicos e até alguns eventos particulares procuram a Fundação para contratar esses malabares. Então, todas essas atividades em semáforo e em esquinas, ela é proibida tanto pela legislação de trânsito quanto pela legislação municipal. E o que é que eu faço? O que a gente... não compra. Não, cheguei no farol, está aquela confusão e tal. Particularmente, não compre. Particularmente, não dê esmola. O prefeito e a secretária Edna estão cansados de falar nos meios de comunicação. Nós temos abrigos para todos os moradores de rua, inclusive com canil, com gatil, familiar, individual. Se todos os moradores de rua hoje, São José, quiserem ir para o abrigo, eles têm lugar, têm vaga. É que não precisa ir para debaixo do arco da nossa, ainda não. Mas os outras pontes e viadutos, sim. Eles têm... Por que eles não vão? Porque tem regra. Claro. Né? Então, as regras... tem que tomar banho. Que não pode fazer bagunça. E tem alguns que a Secretaria disponibiliza curso de qualificação, de profissionalização. Então, tem um esquema, tem um programa para esse tipo de pessoa que está em situação de rua. Inclusive, eu fiquei sabendo que a prefeitura tem também abrigo para cachorro. Né? Para cachorro. Porque muitos moradores de rua não queriam ir por causa dos cachorros. Para cachorro animal. Não, para o cachorro para o cachorro companheiro do morador de rua. Agora entendido. Entendeu? O pet do morador de rua. A prefeitura disponibiliza. Tem um abrigo com canil e tem um abrigo com gatil. Tem morador de rua que tem gato. Urubutil também tem? Não, passarinho, né? Devia ter também. Tem alguns que tem passarinho. Mas é uma situação muito delicada, continua sendo uma luta do departamento. Raramente a gente consegue fazer uma apreensão. Por quê? Porque eles saem correndo, principalmente crianças. Eu tenho falado para os meus fiscais, não abordem criança, porque elas saem correndo pelo meio da avenida. Pode ser atropelada, né? Se uma criança dessa é atropelada, nossa, vão despencar em cima do departamento e... Então, a criança é muito usada, muito usada, principalmente na região sul.
E são de fora também ou só daqui? As crianças são daqui. Porque ela pode ser denunciada da mãe para o ECA, né? Já fizemos um contato com o pessoal lá do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem uma restrição de não poder abordar também a criança na rua. Ela tem que abordar a família. Então é um problema sério também, porque a gente não consegue identificar a família, né? Porque as crianças saem correndo, dificilmente a gente pega com as uma câmeras criança. agora vai melhorar. Então, esse projeto das câmeras, a gente acredita que vai ter uma situação muito melhor, a gente vai conseguir muito mais resultados. Eu já tive a oportunidade de comentar com o Fábio uma vez, na Austrália, eles acabaram com isso, porque lá tinha muito, tem pedido também adolescente e tal, outro nível, né? Mas tem, fala inglês e tal, inclusive, outro nível. Mas eles baixaram uma lei, o seguinte, eles multam o motorista, por causa da segurança viária, porque esse pessoal transitando naquela região está arriscado a ser atropelado e atrapalha o trânsito. Então ele multa o motorista. Multando o motorista, todo mundo para de comprar, de dar, etc. e tal, pela legislação de trânsito. Perfeito. Fábio, a gente agradece a sua presença hoje aqui. Infelizmente o nosso tempo é exíguo, mas eu achei absolutamente interessante e pertinente. Nós tivemos mais uma participação aqui, o Joaquim Freire, que perguntou aqui dos malabaristas e ficou inserido no semáforo, ficou inserida a sua resposta. Muito obrigado pela sua participação e ao Lucas Rodrigues também. Mas muito interessante, principalmente por o munícipe aqui saber que as regras não são aleatórias, que existe sim quem cuida dessas posturas municipais. A gente agradece demais, esperando que a gente possa conversar em outras oportunidades dentro disso que é absolutamente relevante e pertinente a todos nós. E até falo também que amanhã nós teremos a presença aqui da secretária de Apoio Social, onde nós vamos nos estender mais aqui a respeito do que foi dito dessa ação social que tem. A senhora Edna Tralli estará aqui amanhã no Abre Aspas. Em nome de toda a mesa que eu agradeço muito a sua participação, senhor Fábio Pasquini, do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais de São José dos Campos. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Pois é, meus amigos, e depois dessa a gente vai com esportes. Olha só, para retomar a liderança, o Burro da Central enfrenta hoje o São Bento de Sorocaba às 20 horas no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. Os taubatianos vêm de derrota na competição. No último domingo, a equipe perdeu para o Monte Azul por 3-1, caindo assim para a terceira posição da Série A2 com 10 pontos, um a menos do líder, o próprio Monte Azul. E olha, lembrete aos torcedores aí, a entrada para o duelo custa R$ 60 na geral, R$ 90 no setor social e 210 para a cadeira. Puxa vida, hein? E hoje tem Libertadores, mas não é só no futebol não, hein? Pelo Sul-Americano de Clubes, o Vôlei Taubaté enfrenta hoje o Regatas Lima do Peru, às 18 horas no ginásio do Riacho Grande, em Contagem, Minas Gerais. Caso conquiste o título, os taubateanos garantem vaga direta no Mundial de Clubes. E o basquete está de volta. Após conseguir cortar uma longa série de 11 derrotas seguidas, o São José visita hoje o Pinheiros, às 19h30 no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Acumulando 4 vitórias e 17 derrotas em 31 jogos disputados, o São José ocupa, no momento, a 14ª posição. E as meninas estão de volta para casa. O São José Futebol Feminino enfrenta também hoje o Cruzeiro, às 19 horas no estádio do Martins Pereira, em São José dos Campos. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As meninas da Águia estrearam com derrota diante do Internacional por 2-0 lá no Rio Grande do Sul. E hoje também é conhecido como o Dia da Verdade. Pela partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores, o Corinthians enfrenta o Guarani do Paraguai às 21h30 na Arena Corinthians, em São Paulo. A primeira partida, que foi disputada semana passada no Paraguai, terminou com o resultado de 1-0 para o Guarani. Com isso, a equipe paulista precisa vencer
por 2-0 para evitar mais um vexame na competição sul-americana. Lembrando, hein? O Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores. Foi em 2011 diante do Tolima da Colômbia. Além de também ter sido eliminado pelo próprio Guarani do Paraguai em 2015 nas oitavas de final. Então, quarta-feira já é conhecido como Dia do Futebol lá no bar para a gente ver. Com a chuva eu não sei como é que é, mas com a situação do Corinthians eu acho que vai dar ibope, hein? Essa quarta-feira nos bares em São José. Corinthians sempre dá ibope, né? Que coisa, pessoal, isso daí eu gostei, bonito isso. Corinthians sempre dá ibope. É verdade. Né? Você é corintiano? Não sou, viu? Mas não eu tenho é. um filho corintiano, sei como é que é. Ah, você sabe como é. Seu neto é flamenguista. Tem um neto que é vascaíno. Vascaíno, exatamente. Coitado. Isso é uma pérola, né? Será que isso é bullying, não? Não sei, pode ser, hein? Você fazer seu filho torcer pro Vasco, será que é bullying, não? Não sei. Zé Guilherme. Até amanhã. Até amanhã, meu bom dia. Muito obrigado pela participação. Doutor Sebastião, convidado, comentarista aqui. Muito obrigado pela sua participação. Quarta-feira que vem já preparando a fantasia, hein? Quarta-feira já esquentando o tamborim e preparando a fantasia. Quero confetes e serpentinas na mesa, hein? Isso, olha só. Para você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, uma ótima quarta-feira. Lembrando que, segundo Caio Souza e a meteorologia, sexta-feira pode dar sol. Então, vamos aguardar a sexta, cuidado com as chuvas e até amanhã com mais uma edição do Abre Aspas.